Olá pessoal, tudo bem? Vamos responder essa questão aqui do Enem sobre fluidez de membrana. O enunciado diz o seguinte: a fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Pessoal, o enunciado deixa claro que os aspectos, as questões que influenciam na fluidez da membrana, de todos os aspectos, ele quer apenas sobre a estrutura do fosfolipídio. Ele descarta aqui, por exemplo, a temperatura, né? Ele só quer saber do tamanho e do grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas, beleza? Então vamos lá. Aqui ele coloca a imagem de um fosfolipídio, mostra as caudas hidrocarbônicas, ou também podemos chamar de hidrocarbonadas, né? A cabeça polar, que tem afinidade com a água hidrofílica, e aqui uma insaturação. Toda vez que tem uma insaturação, né, uma ligação dupla, você tem aqui uma curvatura na cauda. Veja que ela toma outra direção aqui e fica dessa maneira, né? Aqui é a insaturação. Ok, vamos continuar. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de 1 a 5. Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Então, ele coloca aqui 5 tipos de bicamadas lipídicas com diferentes lipídios em diferentes tamanhos, né? E com números de insaturações de ligações duplas nas caudas diferentes, né? Então ele pergunta qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez. Ou seja, você tem que ter o conhecimento de saber como um fosfolipídio ele deve ser para ele ter mais fluidez. Ou seja, o que é fluidez? É a capacidade de movimento. Então, sabemos que quanto menor a cauda e mais insaturações, mais ligações duplas que formam essas curvaturas, é mais fluido o fosfolipídio, consequentemente a bicamada lipídica. Então, analisando rapidamente, essa questão dá para ser feita muito rápida. Vamos olhar o seguinte: em todas, qual que é menor, né? A cauda hidrocarbônica. Você vê que essa é grande, aqui essa é grande, essa já não é. Essa também é grande. Veja o tamanho em relação a essas duas aqui, por exemplo, e essa aqui, né? Então veja, de todas sobram essas três que são menores. As caudas hidrocarbonadas dessas três são menores, veja, são menores. Essa aqui já é maior, beleza? Então já desclassificamos a 4 e a 5, beleza? Ok. Dessas três aqui, qual que tem mais insaturações? Ligações duplas que causam uma curvatura na cauda hidrocarbônica, né? Qual aqui tem mais insaturações? Pessoal, fica claro, aqui não tem nenhuma insaturação, né? Todos os fosfolipídios são saturados, sem ligações duplas, né? Sem curvatura. Então, na 2 e na 3, a gente pode comparar agora essas duas que sobraram. Veja que todos os fosfolipídios da 2 têm saturação, têm a curvatura. E aqui não, aqui nem todos têm. Então, a que tem maior fluidez, sem dúvida alguma, é a 2, é a bicamada 2. Então, a alternativa B está correta. Beleza, pessoal? Eu vou gravar um vídeo depois, logo depois desse vídeo aqui, vou colocar junto para explicar melhor essa questão e falar melhor sobre fluidez. Beleza? Questão alternativa B2. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, para acertar essa questão do Enem, a gente precisa ter alguns conhecimentos que eu vou falar aqui agora. Vamos lá. Primeiramente, o que é fluidez? Como a questão fala muito no conceito de fluidez. Fluidez é a capacidade de movimento. Ou seja, quanto mais eu tenho movimento, mais eu tenho fluidez. Quanto menos movimento, menor a fluidez. Beleza? E, em relação à questão, ela fala de membranas, né?
qual que é a membrana que possui mais fluidez, considerando os aspectos estruturais do fosfolipídio, né? E quais aspectos, quais fatores dos fosfolipídios vão influenciar na fluidez, se tem maior ou menor fluidez? Vamos lá, primeiro aspecto. Bom, a primeira característica é a seguinte: calda hidrocarbonado, tamanho, né? Aqui em vermelho eu coloquei a calda hidrocarbonada. Sempre a menor calda hidrocarbonada terá maior fluidez. Então, entre esse e esse fosfolipídio, esse que tem a cauda menor terá mais fluidez, mais capacidade de movimento. Em relação ao segundo fator, a segunda característica, que é qual? Insaturação. O que é insaturação? É a ligação dupla que forma esse desvio aqui na cauda, essa curva. Então, quanto mais insaturações, mais fluido será o fosfolipídio e, consequentemente, a bicamada lipídica. Então, veja, entre esse e esse, eles têm caudas do mesmo tamanho, ok? Mas esse tem uma insaturação, essa curvatura. Então, uma bicamada formada por mais fosfolipídios como esse aqui, né, terá mais fluidez. Então, esse aqui é mais fluido do que esse aqui, ok? Valeu, pessoal, até a próxima.